Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos, todos, todes, todas ao História em Casa. Hoje a gente tem História Provoca, falar de Ásia, falar de China, com Emiliano Unzer, do História da Ásia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E a gente começa aqui ouvindo: sem o Partido Comunista, a nova China não existiria. É isso. O povo de toda a China esteve mergulhado em amargo sofrimento e atribulações desde que o reacionário governo de Chiang Kai-shek e seu Kuomintang traiu a pátria em conluio com os imperialistas, tendo se lançado na guerra contra-revolucionária. Felizmente, o nosso exército de libertação popular, apoiado por toda a nação, tem lutado heroicamente e abnegadamente para defender a soberania territorial de nossa pátria, para proteger a vida e os pertences das pessoas, para aliviar o povo de seu sofrimento e lutar por seus direitos, tendo finalmente acabado com as tropas reacionárias e derrubado a ordem reacionária do governo nacionalista. Agora, a guerra de libertação popular está praticamente ganha e a maioria da população no país está livre. Sob tal fundamento, a primeira sessão da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, compostas por delegados de todos os partidos democráticos e de organizações populares da China, pelo Exército de Libertação Popular, as diversas regiões e nacionalidades do país, além dos patriotas chineses no exterior e outros elementos, foi convocada. Esse é o primeiro trecho do discurso de Mao Tse-tung na proclamação da República Popular da China. E esse é o programa História Provoca, número 9. Você está na História em Casa TV e o programa de hoje é China, 1949 até a contemporaneidade. O jovem que aparece na parte de baixo da sua tela é Emiliano Unzer, PhD em História Social pela USP, mestre em Postcolonial Politics pela University of Aberdeen, depois ele vai falar o nome, lá do Reino Unido, bacharelado em Relações Internacionais pela UNB. Ele é historiador, professor de História da Ásia, Ásia Contemporânea, China, Índia, Japão, Leste Asiático, Sudeste Asiático, e já publicou alguns livros, como História da Ásia, em 2019, pela Amazon, História do Japão, uma introdução, também pela Amazon, de 2017, O Urso e a Montanha, uma história da Coreia, também pela Amazon, de 2018, História do Tibete, de 2017, História da Índia, também de 2017, Reis, Templos e Mares, uma história do Sudeste Asiático, de 2017. Ele fala de Vitória, Espírito Santo. Senhor Emiliano Unzer, seja muito bem-vindo novamente ao História em Casa. Obrigado, Thiago. Que apresentação, né? Eu estou aqui sempre a aprender e é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, fazendo live. Na verdade, nós, pesquisadores e professores, temos o maior prazer e motivação de contribuirmos pelo campo do conhecimento, né? Enquanto tivermos aqui respirando, temos o nosso desafio de pensar. E aí eu compactuo com você, Thiago, de que temos que sempre ampliar e desafiar o conhecimento, né? Sempre, né?
E aí eu gostaria até da proclamação do grande timoneiro Mao Tse-tung. Eu gostaria de falar uma frase que eu gostei muito dele, que ele fala assim: o vento vem do Oriente. E eu acho que isso é uma coisa que serve de reflexão para até os dias de hoje, né? As mudanças estratégicas, geopolíticas e econômicas que vemos hoje no século XXI, tudo aponta para a mudança do epicentro no leste asiático, e o centro de tudo isso é a China. Então não temos como mais ignorar a China nos estudos da ciência política, das relações internacionais, nas artes e inclusive também na história. Então fazemos parte dessa mudança, Thiago. Continuo, e depois eu jogo para você. O Conselho do Governo Popular Central da República Popular da China tomou posse hoje na capital e, por unanimidade, tomou as seguintes decisões: proclamar o estabelecimento do Governo Popular Central República Popular da China, adotar o programa comum da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês como a política de governo, eleger Lin Bok entre os membros do Conselho como secretário-geral do Conselho do Governo Popular Central, apontar Zhou Enlai como presidente do Conselho Administrativo Governamental do Governo Popular Central e ministro simultaneamente das Relações Exteriores. Mao Tse-tung como presidente da Comissão Militar Revolucionária Popular do Governo Popular Central, Zhu Di como comandante-chefe do Exército de Libertação Popular, Chen Junlu como presidente da Corte Popular Suprema do Governo Popular Central e Hou Guanlu como procurador-geral da Suprema Procuradoria Popular do Governo Popular Central, e encarregará-los da tarefa da rápida formação dos vários órgãos do governo para a realização do trabalho governamental. Este é outro trecho de Mao Tse-tung na proclamação da República Popular da China. E, Emiliano, agora que nós proclamamos a República Popular da China, estamos em 1949, é com você. Então, Thiago, você leu a certidão de nascimento de um novo experimento de um país que, durante 4.000 anos, profundamente orgulhoso da sua continuidade civilizacional. A bem da verdade é que a China, durante muito tempo, no século XIX, ela sofreu um processo traumático de humilhações do imperialismo, né? Isso fez com que ela pudesse, e aí o movimento 4 de maio de 1919, ela fosse um momento nefrálgico de tentar entender qual vai ser a nova China depois das humilhações do imperialismo no século XIX. 4 de maio de 1919 começa a surgir, pipocar inúmeros estudantes, intelectuais, professores, artistas. Eles se reúnem e eles propõem inúmeras ideias para o futuro da China. Alguns são republicanos, com o Dr. Sun Yat-sen, que tinha estudado nos Estados Unidos e encontra abrigado com os japoneses. Outros republicanos, alguns anarquistas, e alguns desses intelectuais são profundamente impactados, inspirados no que aconteceu em 1917 na Rússia, com os bolchevistas. Então começam a adotar, inspirar a ideia do comunismo. Agora, eu gostaria de deixar bastante claro a primeira observação importante nessa live. Quando lidamos com o comunismo chinês, não estamos falando do comunismo, é mesmo a farinha do saco do vietnamita, do soviético, não é. É um comunismo completamente próprio, é endógeno, né? Ele foi retrabalhado as ideias. Então, quando você tem uma geração nova, o Tutsu, por exemplo, em Xangai, ele funda o Partido Comunista, e a fundação remete a 1921, ainda no início, você tem um Partido Comunista Chinês muito imbuído, recebendo comissários enviados pela Comintern. Inclusive tem um holandês famoso no início, em que ele comparece e ele tenta apontar as diretrizes do comunismo chinês, com a proposta de que o comunismo deveria seguir como aconteceu na União Soviética, que é uma revolução
com relação a superar as condições industriais e dos burgueses no meio urbano. Vejam vocês, isso é muito importante. O comunismo chinês, depois de 1921 e até 1927, ele sofre nos centros urbanos. Ele sofre desavenças com os comissários que são enviados pela União Soviética, membros da Comintern. Uma parte deles começa a desgarrar disso e começa a entrar para o interior. E entre eles, na região de Hunan e de Jiangxi, que é uma região bem empobrecida, embora certa proximidade tenha ali com a região de Cantão, vai surgir, então, organizações comunistas chinesas que se organizam com bases camponesas, agrárias. Então, isso já é uma quebra dogmática, ideológica, muito grande com relação aos soviéticos. É mais ou menos o que vai ser demonstrado na grande marcha, a longa marcha de 34 e 35, em que se percorre mais de um ano, 8 mil quilômetros, começa com 100 mil pessoas, e depois chegam 20 mil ali na região de Shanxi, lá em cima, em Yan'an, perseguidos pelo regime nacionalista do Kuomintang, né? É uma espécie de falar, olha, Mao Tse-tung começa a despontar como o maior líder do comunismo chinês nessa vertente. Então tem um divórcio. Tem um divórcio daquele que era propagado pela União Soviética e aquele que atravessa a longa marcha. E nessa longa marcha começam a surgir figuras heróicas no comunismo chinês. Além do Mao Tse-tung, né, temos também aí o Deng Xiaoping, temos o Lin Biao, temos Liu Shaoqi, né, temos vários personagens que vão ser profundamente respeitados, venerados dentro do Partido Comunista Chinês. Agora, quando chega em Yan'an, Mao ele tem uma convenção que ele fala o seguinte, olha, vou começar a propagar as diretrizes do comunismo chinês, que é completamente diferente dos soviéticos. Depois daquilo, em 34 e 35, temos emissários enviados por Stalin, que chega na China e fala, olha, faça uma frente unida contra os japoneses, porque os japoneses é uma ameaça maior. E, de fato, existe um casamento aí muito fragilizado entre os nacionalistas do Kuomintang e do Partido Comunista Chinês sob Mao Tse-tung, e que, por vezes, eles se unem numa guerrilha, embora os comunistas conseguem tirar melhor proveito com suas bases no interior, do que em relação ao Partido Nacionalista que estava no poder e até enfrentar os japoneses destroçam a economia chinesa. Na verdade, o maior número de mortes hoje, se você pegar na Segunda Guerra Mundial, não remete nem à frente soviética, é a parte chinesa com relação aos japoneses. Então, é a parte mais cruenta e é um trauma que até hoje a China tem ressentimento com relação aos japoneses. Não somente os chineses, como também os coreanos, os filipinos, entre vários povos ali na região. O que eu estou querendo chegar ao ponto? Estou querendo dar o contexto de como que nasce, em 1949, a República Popular da China. Né? O governo do Kuomintang, do Chiang Kai-shek, que você falou, ele tem um desgaste tão grande nos centros urbanos e principalmente no interior, e Mao, junto aos comunistas, eles começam a estabelecer as bases muito bem assentadas no interior da China. A gente tem que entender que 4 mil anos de história da China, os camponeses sempre foram muito explorados e muito marginalizados. Né? Então, aí, quando ele propõe as células de organização comunitárias no interior, é a primeira vez que os camponeses falam assim, olha, eu estou tendo uma voz. Né? E existe uma tradição na China que o Mao Tse-tung entendeu muito bem, que ele fala o seguinte, olha, os centros urbanos são centros em que existe uma classe de letrados que, até o final do século XIX, respondiam como uma classe de mandarinatos, né, letrados, que obedeciam ao Estado. Então é ali que a gente tem que combater. Então a Revolução Comunista chinesa, ela é essencialmente no início agrário, ela é camponesa. Né? E aí essa tática de começar, como ele falou, o mar dos peixes vai começar a inundar as grandes cidades, isso vai servir de inspiração para o movimento do Viet Minh na Guerra do Vietnã. Isso vai servir também de inspiração de tática, inclusive com o Fidel Castro em Cuba, em 1959 e em diante. Chega ao ponto que depois, na década de 60, Mao fala, olha,
Stalin morreu em 1953, eu sou agora o maior líder do comunismo internacional e quero propor o maoísmo para as mudanças das independências das ex-colônias na África, na Ásia e também onde puder na América Latina. Então a gente tem em 49 o que acontece? Ascende um regime próprio, chinês, né? E que vai ter uma repercussão enorme depois no final do século XX e início do século XXI. Eu só gostaria de deixar claro isso, existe uma diferença entre o que aconteceu do sovietismo, do Stalin, etc., e na China. A China ela trilhou um caminho todo próprio. E é isso a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção na nossa exposição, né? Legal, então vamos lá. Vou tentar, como ouvinte, organizar aqui o que eu estou escutando. E aí tem uma questão. Quando você fala do general Chiang Kai-shek, a gente está ali no final da década de 20, né? 1927, eu tenho aqui os dados, que é quando ele tem esse combate aos opositores e a perseguição, e aí entra essa organização que você colocou. Dentro da sua fala, você por duas vezes desassocia esse comunismo de Mao Tse-tung, ou chinês, ao comunismo stalinista. E aí, numa outra fala sua, você coloca a compreensão da luta do campo ser necessária, esse lugar de opressão por séculos, né, talvez por milênios, que a China tem. Dentro desse pensamento, existe um paralelo com o pensamento soviético, mas não de Stalin, e sim de Vladimir Lenin? Sim, tanto é que é o leninismo que o Mao Tse-tung mais estuda, né? Ele na verdade, está mais próximo da vertente do leninismo do que propriamente o marxismo. E o Mao Tse-tung, ele é muito estudioso, ele é muito curioso, ele é filho de professores, ele sabe do poder da transformação da educação, e tanto é que é do projeto dele simplificar o ensino da língua chinesa para 2.000 caracteres, e ele leva as escolas para os centros comunitários no meio interiorano. Inclusive, é a grande primeira transformação que a China atravessa depois de 49. É o programa de tentar universalizar, e ele quase consegue, a alfabetização da população chinesa, inclusive as mulheres, porque as mulheres eram muito mais iletradas do que os homens, e ele leva isso adiante. Né? Então há um poder aí de transformação pela educação que Mao leva à população chinesa. Ele dialoga no sentido do leninismo, primeiro, na relação do camponês explorado, e segundo, principalmente na vertente internacional, em que Mao lhe acusa, e a China experimentou isso de primeira mão, as agressões imperialistas de potências que tinham se aliado ao capitalismo. Inclusive, a grande agressão que depois a China sofre, em 1895, que é muito humilhante, é com o Japão. Então, o Japão e a China, elas têm até uma relação, inicialmente até de admiração, nos anos finais da dinastia Qing imperial, de buscar o que foi feito no Japão, mas depois, quando o Japão começa a agir imperialmente sobre a Coreia, sobre as ilhas Ryukyu, toma a ilha de Taiwan, em 1895, os chineses falam assim, pera lá, então está tendo mais uma agressão imperialista agora de uma nação asiática. Então, os chineses, eles no início do século XX, eles saem muito machucados, eles saem muito traumatizados. E o que eles recorrem? Eles recorrem às ideias que eles retrabalharam, e ideias endógenas deles, porque eles têm essa tradição. Eles têm uma tradição filosófica, literária, tão grande que eles não buscam fora, eles buscam o que é trabalhado de fora para eles buscarem os novos rumos. Por isso que é mais fácil entender hoje, como que é entender o regime chinês hoje. É um regime próprio. Né? É um regime que ele buscou adaptar ideias de fora e ele, como ele conseguiu digerir essas ideias para um regime próprio. Então, eu até vou pular para lá na conclusão. A gente tem, na verdade, um regime unipartidário na China, né, sem sombra de dúvida. E aí existem limites democráticos, existem questões de limites de liberdade de expressão, de opressão a minorias, sem sombra de dúvida. Mas é um regime unipartidário que tem um planejamento centralizado extremamente bem feito. Extremamente bem feito.
E eles sabem disso, eles sabem do impacto, eles sabem da magnitude do tamanho da economia deles, e eles sabem da influência que eles vão começar a ter, já estão tendo, em toda a órbita ali do leste asiático e no mundo asiático, e agora já é praticamente um global player. Ele é um jogador global, ameaçando hoje, por vertente do comércio e da tecnologia, está ameaçando hoje claramente a hegemonia dos Estados Unidos da América. Então, a gente está entrando num cenário novo que no século XX e o século XIX a gente ignorou, mas a gente não pode ignorar os 4.000 anos anteriores de profundo orgulho da civilização chinesa que eles têm deles mesmos. Então, é como se a gente tivesse nascido num período de conflitos que eles têm entre as dinastias, de confusão, fragmentação, e agora estão se reerguendo novamente numa unidade imperial. Claro, agora num regime sobre os outros moldes. Mas o interesse para eles é ter a ordem e ter a coesão. Isso envolve repressão de minorias, isso envolve um custo alto de repressão à liberdade de expressão política e artística, né? Mas eles têm um projeto de longo prazo. Isso é uma coisa que eu não vejo, pela magnitude, eu não vejo nenhum país no mundo parecido com a China. Talvez, junto com a China, está tendo transformação, embora em menor magnitude, a Rússia do Vladimir Putin. Então, a gente está tendo uma transformação paradigmática na ordem internacional no século XXI. Agora, como entender isso? Você pode entender isso da maneira que eu sou filho de dois campos, que eu falo. Eu sou filho da história e sou filho das relações internacionais. Né? O campo das relações internacionais ele é muito rápido em entender as mudanças. Só que ele existe o problema temporal, né? Que ele tem um enfoque um pouco mais no presente. A história ela tem o poder de remeter mais ao passado. Mas, às vezes, ela peca por ignorar coisas mais presentes. Eu estou simplificando porque você tem que combinar duas coisas para entender a China. Você não pode só enxergar o presente, que senão você fica míope achando que eles são agressores do imperialismo. Mas se você se remeter só à questão do passado, também você não faz a ligação com o presente. Então, a gente tem que casar essas duas tendências para entendermos a China hoje. E eu afirmo novamente, é um regime único. É um regime que foi se adaptando, eles não tinham um plano mestre desde o início, e eles erraram, e erraram muito, né? Eles sabem disso, e eles não buscam mais fazer os erros do passado. Então, vamos lá. Um dos erros maiores que muitos apontam, que eu acho que é correto também, 30 milhões de mortes que morreu com a fome do grande salto adiante, que foi parte do plano do Mao Tse-tung, em 58 até o início da década de 60, de acelerar o crescimento, a produção do aço, a produção agrícola em formas de comunidades no interior. Isso deu tremendamente errado pela questão da fome, né? O descontrole de gafanhotos, que produziu um excesso de pardais, aço de péssima qualidade e relatórios falsos, porque desde a época do Império Qing e anterior, todas a classe letrados dos mandarins, ninguém queria relatar coisas ruins para o imperador. E também fazia tradição nessa época de que ninguém queria relatar algo de uma produção negativa ou insuficiente de aço para os dirigentes do Partido Comunista Chinês. Resultado disso, 30 milhões de mortes mais. Só que, gostaria apenas de apontar isso, que a história é interessante. 30 milhões de mortes é uma coisa horrorosa. Parecidos o número de mortes que os chineses sofreram diante dos japoneses. Então, coloque isso na conta também. E também no século XIX, a revolta dos Taipings aconteceu mais ou menos o número de mortes. Né? E também na revolta lá de An Lushan, que deu fim à dinastia Tang, no século IX, também teve um número milionário de mortes. Né? Inclusive, historiadores do gabarito de Hobsbawm falam que o século XX é o que inaugura o número milionário de mortes. Não, isso aconteceu várias vezes no passado, e principalmente pela fome, né, que matou muito. Na China, na Índia britânica, muitos morreram, principalmente por fome e algumas epidemias descontroladas. Tá, vamos lá. Você fez uma ligação, vou aproveitar uma pausinha aí. É muito interessante essa questão de observar as tradições, né, de um povo e observar a atualidade, como que está se desenvolvendo. Eu vi hoje que a China ela está toda planejada já até 2049, que é o centenário da República. Então tem vários planos, e uma das grandes diferenças, talvez, da República
chinesa atual é conseguir fazer projetos de longo prazo e alguns muito distantes, como 2049, por exemplo, né, de pensar essa distância. Esses planos quinquenais, a minha pergunta é, se iniciam dentro da República, né, primeira pergunta, então, se inicia planos quinquenais dentro da República, e eles são atuais até hoje, e alguns se estendendo para ser planos de 10 anos, de 15, de 20, uma sequência desses planos? Eles têm vários planos. Eles têm planos de... na verdade, a China hoje ela é regida por um grupo de uma elite que é profundamente formado ou por engenharia ou por questões gerenciais. Então, é uma espécie de tecnocracia que temos na China hoje. São empresários, são industriais, são inclusive até com interesses militares representados ali, mas não no sentido de desenvolver uma indústria bélica para rivalizar com os Estados Unidos, que isso é uma grande baboseira. Eles sabem que isso é tempo perdido, que não tem como. Né? Mas existem planos de 1 ano, existem planos de 5, de 10 anos, eles são profundamente obcecados com planejamento. Por quê? Porque sem planejamento eles podem cair num algo que vai ameaçar o regime. É o conceito que os chineses falam que é Luan. Luan é caos. Caos produz morte, produz miséria e pode produzir a queda do regime. Então a estabilidade, a ordem e o crescimento é o que fundamenta o regime chinês hoje. Eles precisam disso, eles precisam de planos para ter legitimidade na sociedade. Se existe uma falta democrática aí, eles não se importam. Eles estão mais importante ter um planejamento de crescimento e de fortalecimento. É algo até irônico, porque essa ideia do crescer e fortalecer é o lema que eles pegaram da era Meiji do Japão, depois de 1868, que é tornar a nação forte e rica, essas duas vertentes. Então, aí o governo o governo Partido Comunista Chinês, ele assimila isso, né? E até hoje você produz uma nova geração. As grandes falhas disso foi quando, primeiro, Mao Tse-tung, ele planeja um plano quinquenal que dá terrivelmente errado, que vai ser o grande salto adiante de 1958 até 1962. Está tão errado que dirigentes do Partido Comunista Chinês tiram ele do comando centralizado. Tiram ele, né? Porque percebem que deu erro. Né? Então vem aí uma nova geração que tenta propor. Eu gostaria até de enfatizar, antes que eu esqueça, o papel que hoje estão descobrindo do Zhou Enlai. O Zhou Enlai, ele vai ser o grande negociador e apaziguador da China comunista. Porque Mao, quando ele se encontra destituído de poder em 62, ele começa, então, a propor uma radicalização do programa dele. E aí ele chega, ele fala assim, olha, então eu vou começar a buscar as denúncias dos meus oponentes, embora ele não tenha poder efetivo depois de 62, ele tem ainda uma aura de herói, de participar da fundação e participar da longa marcha, né, junto com outros. Então, quando ele radicaliza, e aí em 66, ele elabora, junto com a esposa dele, que era uma ex-atriz de ópera chinesa, a Chang Qing, e ele elabora, então, uma revolução cultural. E essa revolução cultural, ele tenta... A revolução cultural é uma espécie de contragolpe contra os que estão no poder. Ele quer perseguir todos aqueles que estão no poder no Partido Comunista Chinês para ele novamente se tornar um líder em conteste. E aí produz uma segunda onda de tragédia na China. Não em número de mortes, mas há uma desarticulação de toda a estrutura de ensino, de pesquisa, de sociedade, que começa a ter uma juventude nova, mais radicalizada, incentivado por Mao, para tentar extirpar todo o elemento oposicionista a Mao em 66 até mais ou menos 1971, 72. 71, 72 tem o Zhou Enlai, ele começa a entrar novamente. E ele começa a sinalizar para o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Henry Kissinger, que ele venha e a gente comece a dialogar os Estados Unidos com a China comunista. E eles estabelecem começar a estabelecer relações oficiais em 72 e oficializam relações diplomáticas em 1979. Ou seja, a gente tem que entender a China, mesmo na época de Mao, como uma China multifacetada. Ela não é monolítica.
ela tem um período da tragédia, eu acho, e aí eu vou fazer uma crítica aí que é complicado, mas a gente tem que ter a coragem de cavar mais fundo, assim como Alice no País das Maravilhas vai cavando, para tentar achar a realidade, né? Temos que entender que existem inúmeros grupos que disputaram a hegemonia no Partido Comunista Chinês. E às vezes que Mao tenta fazer isso, primeiro no desastre do Grande Salto Adiante, e depois com a Grande Revolução Cultural, ele é definitivamente afastado. E aí começa a surgir uma geração de pragmáticos do Partido Comunista. Zhou Enlai, ele é um brilhante negociador. Brilhante. O que manteve ali apaziguado as relações da China durante a década de 60 e principalmente dos anos 70, vai ser tudo a obra do Zhou Enlai, né, que vai participar da Longa Marcha. Né? Você teve um que foi perseguido, foi encarcerado, foi humilhado, que vai ser o Deng Xiaoping. E Deng Xiaoping, depois, quando há a morte de Mao Tse-tung e de Zhou Enlai, em 76, você tem uma espécie de tentativa de radicais mais ligados ao Mao, que era a sua esposa, e o Lin Biao, por exemplo, tentam tomar o poder e eles são destituídos pela parte mais pragmática do Partido Comunista Chinês. Em 1976, isso, que é a Gangue dos Quatro. E essa Gangue dos Quatro depois, eventualmente, vai ser julgado em 1980, 1981. Só que aí você já tem uma nova geração, que é o Deng Xiaoping, que ele inclusive, ele não pertence à região norte, ele vem de uma família mais ligada ao comércio exterior. Ele começa a propor o seguinte: olha, vamos tentar revitalizar a economia. E o Deng Xiaoping, na verdade, ele começa a escutar comunidades chinesas do além-mar. Né? Então, tem uma grande comunidade chinesa em Singapura. A prosperidade de Singapura hoje é muito decorrente da comunidade de chineses. No Mianmar, na Coreia do Sul, em Taiwan, Hong Kong, entre outros lugares. E quando Deng Xiaoping visita o Lee Kuan Yew, que é o grande responsável pela ascensão de Singapura como uma economia próspera hoje, ele vai em 78. E ele volta com as ideias e fala assim: eu vou começar a aplicar as ideias de Lee Kuan Yew, que foi feito na Singapura, em algumas regiões mais favoráveis na China. E ele cria zonas econômicas especiais, começando com Shenzhen, que é de frente a Hong Kong. Claro, aí é evidente que o capital financeiro de Hong Kong começa a fluir para Shenzhen. Né? Você tem experimentos agrícolas com liberdade de mercado numa aldeia em Shanxi, e ele vê isso, ele começa a implementar isso gradativamente. As reformas, o final disso é que ele mescla o controle do Estado gerencial, como tinha feito isso na Singapura, com atividades do livre mercado. Então, o que eu falo para os meus alunos sempre é o seguinte: ditadura e capitalismo combinam muito bem, sim. Tá certo, vamos lá. Eu vou pedir para você regressar um pouquinho, porque você chegou aí já na década de 80, certo? Eu vou pedir para você pontuar só duas coisas aqui rapidinhas e depois, mais para frente, deixa eu avisar aqui, ó. O Caio fez uma pergunta do História.Unidas, eu vou fazer um pouquinho mais para frente, caso você não toque no assunto. E a 1990 Ramita falou: gratidão por esse debate, estava ansiosa por ele, cansada do papo de que o comunismo é o mesmo em todas as nações e as falas de bolsominions sem argumento, né? Que aí no início você vem desconstruindo essa igualdade geral. Os dois pontos que eu gostaria que você tocasse o que são comunas populares, ali que vai fazer parte do grande salto para frente, né? O que são comunas populares, e mais para frente, o que acontece depois da morte de Mao, essa instabilidade de 76 a 81. Tá. Aí depois você pode seguir. Tá bom. Então vamos lá. Claro, a gente precisa repensar todo da China hoje, a não ser que entramos num período de obscurantismo que, como avestruz, enterra a cabeça no chão e não quer saber mais o que está acontecendo no mundo, né? A gente tem que ter a coragem aí de investigar isso. O que são as comunas? Na verdade, são unidades coletivas
que o Partido Comunista Chinês tinha construído isso desde que ele começou a montar suas bases pelo interior da China. Então, são aldeias que se organizam em torno de famílias e conjunto de famílias, e eles têm que se organizar para a produção de determinadas coisas. E aí depende da região, se é arroz, se é trigo, se é gado, né? Então, quando o Mao propõe isso em plano nacional, é uma tentativa de tentar alavancar o plano que deu tremendamente certo da base do comunismo chinês antes da Segunda Guerra Mundial por uma realidade nacional sem qualquer detalhe maior. Então, quando ele começa... e aí tem a empolgação dele, quando ele vai para a União Soviética, e ele só vai 1, 2 vezes para a União Soviética, ele odeia viajar de avião, ele só viajava de trem, né? E Mao, ele ele se empolga quando ele vê o lançamento do primeiro lançamento de um artefato feito pelo homem no espaço, que é a Sputnik 1, e ele fala assim, agora o vento é do Oriente. E ele percebe os avanços da União Soviética, que era na época espetaculares, e fala assim, eu quero fazer igual. E aí ele começa a pegar tradições do confucionismo, né? Dos relatos do folclore chinês, e fala assim, um homem ele consegue transportar uma montanha inteira, basta ele começar pela primeira pedra. Então ele vai nessa espécie de voluntarismo e de unidades coletivas, e ele tenta alavancar com a força da vontade do camponês chinês para alavancar isso para um desenvolvimento que na União Soviética demorou 20, 30 anos, eles queriam fazer em 5, 10 anos. Como sabemos, deu tremendamente errado, né? E tanto é que o Partido Comunista ele revê tudo isso, né? Ele sofre um revés grande depois do que acontece no grande salto adiante. Então, as unidades comunitárias, elas são as bases de um plano que o Partido Comunista Chinês tinha planejado para a China se industrializar, desenvolver no final dos anos 50. Depois eles perceberam que essas unidades coletivizadas elas não dão certo. Elas tinham problemas com relação à logística, a qualidade do aço era péssimo, né? As pessoas abandonavam os campos para se concentrar na produção do aço, que era privilegiado, e isso começou a ter crises de colheita absurda, né? Então tudo isso produziu aí 20, 30 milhões de mortos. Qual que era a segunda pergunta? Era sobre a 76 a 81, né? Então, em 76 a 81, na verdade, a gente tem algo que já estava se desenhando no horizonte dos tempos, antes de 76, que Mao estava ficando muito velho. Né? Ele já estava velho, ele tinha tentado, no início da década de 70, ele era um excelente nadador, e ele era muito corpulento. O Mao Tse-tung. E ele, com mais de 70 anos, ele atravessa a nado o rio Yangtze, que é enorme. E isso eletrifica os jovens. Fala assim, olha, ele está bem, né? Ele ainda tem a virilidade, etc. Mas o fato é que quando ele procede isso, está bastante claro que ele está tentando provar que ele está saudável, só que ele não tem. Ele tem um problema de esclerose que depois vai tirar ele cada vez mais do Senado, da aparição pública. Quando o Nixon vai visitar ele em 72, é só meramente protocolo que ele vai cumprimentar Mao. Mas você percebe que na foto Mao já está bastante debilitado, né, pela doença. Em 76 é só um momento culminante, porque ele vem a morrer, só que nos bastidores você já tinha um processo de quem caberá a liderança. Ou aqueles pragmáticos, e muitos deles foram perseguidos pela Revolução Cultural, como Deng Xiaoping, entre outros, e aqueles mais ortodoxos, mais dogmáticos que tinham participado da Revolução Cultural, entre eles Lin Biao e a ex-esposa de Mao Tse-tung, a Jiang Qin. Eles tentam tomar o poder com a Gangue dos Quatro em 76, só que eles não conseguem. O comitê maior central do Partido Comunista Chinês, eles agem rápido, destituem eles, inclusive os pragmáticos têm o apoio dos militares também chineses, isso na verdade é o grande poder aí do cenário político, quem tem o apoio dos militares, e aí os pragmáticos têm mais voz, e aí em 76 fica claro que Deng Xiaoping já tinha ocupado efetivamente o poder. Demorou-se de 76 a 81, porque Deng Xiaoping sabia que tinha que primeiro investigar os excessos do passado e o tempo certo para ele se consolidar no poder.
Ele não podia fazer uma coisa rápida, porque aí poderia ter um processo de radicalização como reação. Então, o Deng Xiaoping, ele é muito pragmático, ele é muito gradativista. Ele deixa as coisas sentarem e depois ele começa a agir. Aí, a partir de 80, na década de 80 e 81 em diante, aí já é um período de reformulação das diretrizes do Partido Comunista Chinês. Então, você teve a viagem de Deng Xiaoping a Singapura, por exemplo. Você tem jornadas do Deng Xiaoping para o sul, que se fala, quando ele começa a observar as possibilidades de centros industriais na saída do Rio das Pérolas ou na região de Xangai, né, e de Tianjin, que é a região portuária de Pequim. E aí começa a ser elaboração de uma série de reformas. É muito interessante que essa série de reformas também vai alimentar outros regimes de esquerda no leste asiático. Em 86, teve um plenário, por exemplo, do Vietnã, e o Vietnã também começou a implementar uma série de reformas para ativar o mercado, mas mantendo o controle de um partido único. Então, na verdade, não é uma coisa só chinesa, é uma coisa que a gente vê do repensar do leste asiático. É evidente que depois, em 86 em diante, os chineses, as lideranças chinesas, eles começam a observar o que está acontecendo na União Soviética. Na União Soviética, eles aprenderam, eles falaram, olha, abriu-se muito rápido economicamente, mas escancarou-se politicamente e produziu caos. Então, eles estavam observando o que estava acontecendo no leste europeu em 89, eles observaram o que aconteceu na União Soviética de 89 em diante. Eles falaram assim, isso nós não queremos. Então, eles retiveram. E é justamente em 89, quando tem aquela grande manifestação de estudantes, tinha acontecido alguns anos também anterior, que vai ser da Praça da Paz Celestial, em maio e junho de 1989. E ali começou a vir uma nova geração, já refletindo a prosperidade e a urbanização dos tempos, em que eles começam a exigir uma maior abertura política de expressão. Eles foram muito inspirados por um líder que era muito mais reformador, que se chamava Hu Yaobang. O Hu Yaobang, na verdade, ele tinha proposto uma série de aberturas, inclusive questões políticas, mas isso alimentou os jovens a buscar mais aberturas democráticas e de crítica, etc. Existia, inclusive, um muro da democracia, que as pessoas deixavam lá em Pequim as críticas, né? Só que em 89, eles aproveitando a ocasião dos 70 anos das revoltas de 4 de maio de 1919, e também com Gorbachev vindo visitar Pequim, então a mídia internacional estava fortemente ali em Pequim, né? Eles começaram a fazer greve de fome e manifestação na Praça da Paz Celestial. A Praça da Paz Celestial é gigantesca, e eles conseguiam quase que tomar toda a praça, esses estudantes, esses opositores, para uma maior abertura do sistema político chinês. Quando o Gorbachev vai embora, eles começam a tentar, permanecem nessa greve, e aí eles tinham já destituído o Hu Yaobang. Hu Yaobang, na verdade, morre logo no início dessas manifestações. Tem até cartazes em Pequim que falam o seguinte, aqueles que não deveriam ter morrido, morreram, e aqueles que deveriam morrer ainda estão vivos. Então era bastante claro a manifestação lá, falando, olha, Hu Yaobang morreu, que foi destituído, e ainda permanecem os ortodoxos aí, linha dura, no poder. O fato é que em 89, a Deng Xiaoping, junto com militares, decidem agir para reprimir essa manifestação. Por quê? Se eles permitissem essa brecha, começava uma alavanca que poderia resultar nas mudanças traumáticas da União Soviética. Então ali eles agiram firme. Né? Foi muito duro. Até hoje você não pode nem pesquisar isso na China hoje. Né? Isso até é filtrado, isso. Mas foi um passo muito difícil que a China teve que fazer para escolher. Agora vamos ter um planejamento de crescimento. E desde então a China cresce e boa parte da população ela aceita o regime, aceita esse mau controle, desde que tem um crescimento exponencial. É claro, questões de direitos humanos, questões de minorias, isso é muito problemático, né? E nem cabe aqui de tanto assunto que a gente tem para falar nessa live. Mas o fato é que eles optaram pela coesão, pela ordem, em detrimento de dissidentes e de minorias, né? Maravilhoso, Emiliano. 1 hora é pouco, né? Mas vamos seguir que a gente ainda tem 16. Nessa década de 80, eu gostaria que você talvez fizesse um paralelo da China de hoje com as zonas de livre comércio dali
do início da década de 80, né, de um implantamento dessa abertura do comércio. O que foi essas zonas de livre comércio e qual é o reflexo disso adiante, né, já fazendo essa linha de 80 até a atualidade? É fundamental, porque na verdade foi um experimento de pequena escala que gestores, junto com o Dom Xiaoping, ele percebe o seguinte: olha, vamos manter o controle, né? Isso tudo vai passar pelo crivo do birô político, a maior do escritório político, Comitê Central, só que vamos deixar nessas zonas especiais uma atividade de livre mercado, ou seja, não vai ter regulamentação de preço, vai ter atendendo a demandas do mercado e principalmente a entrada de capital estrangeiro. O capital estrangeiro, quando me refiro, é a grande quantidade de empresários, banqueiros, financistas chineses que vivem em Hong Kong, em Taiwan, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, nas Filipinas, que começam a injetar dinheiro na China. Eles fazem isso por amor à pátria. Não, eles sabem do potencial que a China é de crescer. A China é enorme, né? A China não é de hoje que é enorme, ela sempre foi enorme, né? Os iluministas franceses do século XVIII ficavam abismados com o tamanho e a organização do Império Chinês no século XVIII. Então não é de hoje que eles sabem isso, né? Então quando entra esse aporte de capital de Hong Kong, de Taiwan, de todas as comunidades chinesas, eles começam a alavancar esse crescimento nessas zonas econômicas especiais, que são zonas de experimentação. E dá tremendamente certo, porque você teve aí uma represa de uma economia gigantesca por praticamente 40, 80 anos, depende do seu ponto de vista, de um controle tentando se desligar do mundo. Na verdade, não. Na verdade, ela estava represada e quando ela abre uma comporta que inunda o mercado global, que vai ser na década de 80, 90 em diante. A gente tem praticamente um outro mundo globalizado depois que a China começa a crescer exponencialmente. Então, as oportunidades estavam lá, eles sabiam disso. Eles são gestores, eles sabem disso. Só que eles querem controlar essa inundação no sistema de comportas. Eu gosto de fazer esse paralelo porque os primeiros imperadores da China, eles são muito valorizados por aqueles que controlam as inundações. E essa que é a legitimidade. Então, é como se fosse Deng Xiaoping fosse um moderno imperador, falar, olha, vou controlar a inundação que poderá ser descontrolada na abertura econômica. E ele começa a fazer isso gradativamente, nos centros como Tianjin, Xangai, Shenzhen, e depois ele começa a estender isso gradativamente. Então, as zonas econômicas, elas são um processo gradativo de abertura controlado da China para o capitalismo global. Tá certo. Ó, vou fazer algumas leituras, a gente entra nos 10 minutos finais e aí ele é todo seu. Mandar um abraço aqui para o Marco Júnior, professor de geografia, que está sempre aqui fazendo boas colocações. Ele fez 3 colocações. Um amigo meu, geólogo em Angola, me disse que existe um enorme grupo de chineses. Chegaram para fazer grandes construções e hoje já construíram até família, entre chineses e mulheres angolanas. É uma prática de empresas chinesas levar seus trabalhadores para outros países. Eles ficam alojados em navios na costa do país, em que a Empresal, talvez aqui, está efetuando a obra. E ele continua mais para frente. A visita de Deng Xiaoping aos Estados Unidos inaugurou a nova era geopolítica mundial. De lá para cá, a China fez suas reformas e se tornou essa potência. E agora há pouco ele escreveu aí, desde Deng, a política externa chinesa é mais ativa e flexível. As relações com o Ocidente e com outras potências regionais asiáticas foi melhorada. Aí o Caio, do Histórias Unidas, aí eu faço a leitura se você quiser comentar ou responder e depois você segue. O Caio do Histórias Unidas, ele coloca aqui. Professor, você pode falar sobre a percepção errada que se tem do imaginário nacional da China? Muitos não percebem que a China busca sua origem na época do Império, daí a questão do Tibete e etc. E depois ele pergunta, professor, vejo alguns autores aproximando o nacionalismo na China com o fascismo, especialmente o japonês. O que o senhor pensa disso? Então, o nacionalismo, o imaginário nacional e a relação com o fascismo, e aí a gente tem 10 minutos, eles são todos seus.
Tá bom. Então, qual é a primeira pergunta mesmo? Foram tantas observações que eu fiquei meio confuso aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é falar sobre a percepção errada do imaginário nacional da China. Tá. Olha, eu concordo com observações, até obrigado pelo professor Marcos aí. Eu acho que há uma mudança paradigmática. Houve uma reformulação política total da China depois de Deng Xiaoping. A China hoje ela busca uma inserção internacional, algo que ela sofreu brutalmente no século XIX e depois com uma guerra civil entre nacionalistas do Kuomintang e os comunistas e contra os japoneses até a Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, é uma espécie de retração chinesa que a gente tem desde a abertura e as guerras do ópio no meados do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial. E aí temos aí essa obsessão, erro ortodoxo de Mao em tentar forçar grandes saltos e produzir um trauma. Deng Xiaoping ele representa uma mudança de pragmatismo, de gerenciamento e buscar o desenvolvimento. O nacionalismo hoje na China, ela está muito pautada, eu vejo isso, com um grande orgulho da China que naturalmente tem e ocupar uma hegemonia. Não vejo ligação com fascismo. Na verdade, ela é uma expressão nova de um orgulho pautado na história chinesa. Eu concordo com o professor, se eu não me engano, o Caio falou, de buscar enraizar a centralidade da China no leste asiático e até no mundo, que, na minha opinião, o século XXI vai ser o século chinês, sem sombra de dúvida, para resgatar o seu passado. Se você pega, por exemplo, mapas do almirante Cheng He, que foi as grandes expedições que foram mandadas na dinastia Ming, pelo Oceano Índico, pelo Sudeste Asiático, pela África Oriental, você percebe já a necessidade da China repensar o seu lugar no mundo. E é sempre a China como o império do meio. Você vê que até hoje os caracteres que a China usa é Chongguo. E Chongguo é o reino do meio, o império do meio. Então eles ainda se referem como império do meio. Isso é pautado na história deles passada. Eles eram rodeados de estados que eram ligados a eles ideologicamente, como o reino coreano, algumas vezes o Japão, embora o Japão tenha se isolado, o reino de Annan, no norte do Vietnã, a Birmânia, o reino de Sião, o Nepal, o Turquestão, Tibete. Isso tudo, ele era rodeado por um anel de reinos tributários. Então a China, desde a época antes de Cristo, ela se estabelece como um reino centralizado em ela mesma. E como é que ela mantém essa longevidade? Ela se pauta na escrita, e a caligrafia chinesa ela é muito preciosa para os intelectuais ao longo da história. Tanto é que os primeiros relatos por exemplo, Deng Xiaoping, ou até mesmo Zhou Enlai, quando vai estudar em faculdades da França e entra em contato com o comunismo, eles ficam horrorizados para saber que os ocidentais, em banheiros públicos, eles usam um jornal para limpar o traseiro. E eles falam assim, como é que eles podem fazer um desrespeito tão grande com a língua deles para passar no traseiro? De tal maneira que eles têm orgulho da escrita, a caligrafia chinesa. É isso que vai ser um dos vetores que mantém essa longevidade chinesa. Povos mongóis chegaram, dominaram. Os manchus chegaram. Vários povos do Turquestão, da região norte, ocuparam e fundaram dinastia, mas eles mantiveram esse sistema ideológico de escrita, de cultura e de ritos. E isso que vai caracterizar a longevidade de 4.000 anos da história chinesa. E ela vai repercutir por todos os reinos tributários em volta, né? Então, sem sombra de dúvida, como o Caio falou, é uma busca pelo hoje o nacionalismo, uma nova linguagem, mas eles estão tentando novamente alavancar a China como uma peça central na ordem asiática. Eu vou além. Eu acho que agora isso já está bastante evidente e daqui a 4, 5 anos, projeções consolidadas até do Banco Mundial de que o tamanho da economia chinesa vai ultrapassar o tamanho da economia americana. E além disso, no seio disso, a economia indiana está crescendo exponencialmente, a economia da Indonésia e da Rússia também está crescendo exponencialmente. Então, vai sobrar o segundo lugar para os Estados Unidos daqui a pouco, o terceiro, o quarto, o quinto lugar vão ser economias asiáticas, se considerar a Rússia se integrando mais com a Ásia.
Então a gente está vivendo uma mudança no eixo do mundo, que a gente tem que entender a centralidade da China, as mudanças que aconteceram. É como eu falo para meus alunos, até os dias de hoje, nos arredores de Pequim, o antigo Palácio de Verão, que era muito adorado, inclusive pela Imperatriz Cixi, que eu fiz uma live um dia desses com a Rainhas Malditas, o blog, o perfil, e ela amava o Palácio de Verão, porque na verdade era uma joia da arquitetura da dinastia Qing, que inclusive eles trouxeram jesuítas como Mateorite para construir alguns palácios de inspiração barroca, outros palácios eram de inspiração manchu, outro mongol, inclusive templos lamaístas do Tibete também, o Dalai Lama na época vai para lá, ele supervisiona a construção de templos lamaístas. Era, na verdade, uma réplica maior, muito maior, do Palácio de Versalhes, que eles fizeram no Palácio de Verão em Pequim. 1860 foi completamente destruído, saqueado por tropas britânicas e francesas. E então, até os dias de hoje, você tem placas das ruínas lá fincadas, falando assim, para os estudantes das escolas públicas, falaram, olha como os bárbaros ocidentais arruinaram o Palácio de Verão. Isso cala fundo no estudante chinês. Ele fala assim, olha, não vem com a história de que agora estamos errados, de que estamos com problemas, e tem problemas, eles sabem, mas quando eles começam a receber críticas de fora com relação ao que eles consideram como interno, eles falam assim, não vamos ouvir vocês. Temos que resgatar agora o nosso orgulho. Só que isso vai ter um desdobramento sobre os tibetanos, sobre os mongóis, sobre os uigures na região ocidental. Agora tem uma lei de segurança nacional estendida para Hong Kong, que é um centro financeiro de porte, que agora vai ter essas mudanças. Não adianta, né? Os hongkonguenses não tem como mais conter isso, né? Na verdade, o que cabe agora é como a China, o regime chinês hoje, ela vai conseguir aliar um desenvolvimento impressionante de toda a potencialidade chinesa, é algo assombroso, e ao mesmo tempo ela vai ser necessário fazer reformas gradativas de abertura política, abertura de críticas. Não tem como, eles sabem disso. Se eles insistirem muito na repressão, a história deles ensina, vai ter um barril de pólvora que estoura. É o que aconteceu, por exemplo, no Ocidente, a gente tem uma percepção melhor disso, que aconteceu em outubro de 1917 na União Soviética. O regime czarista reprimiu tanto o movimento de crítica que ele explodiu. Né? A Revolução Francesa também foi assim, foi tanto tempo reprimido que ela explode. Então você tem uma necessidade aí de você ter um abrandamento pouco a pouco. Eu acho que a via chinesa a prevalecer é a via que foi apontada por Zhou Enlai e Deng Xiaoping, que é gradativo e controlado. Né? Então é isso que eu acho que resta para as reformas chinesas. Antes que eu esqueça, Thiago, eu gostaria muito... 3 minutos. Eu gostaria muito... você vai dar as indicações de livros. Eu estou vendo que alguns estão perguntando de livros. Você vai colocar, né, os livros aí. Eu li um artigo... a indicação. Você põe depois as indicações, né? Então aí, tem um artigo que eu li de junho, que eu esqueci de falar, que é do Marcos de Azambuja, que é um diplomata já experiente. Ele serviu, brasileiro, que serviu na China na década de 70, que saiu na revista Piauí, que é belíssima a análise dele. É belíssimo. Eu recomendo. Eu esqueci o nome do artigo. Aí depois você me manda. Eu mando para você. É belíssimo um artigo. É pequeno, mas ele tem essa coragem. Temos que ter uma coragem aí de não ficar apenas no mas a China, comunismo. Não. Gente, a gente tem que entender as nuances, os matizes, e temos que ter a coragem de entender que estamos tendo uma mudança do cenário internacional. Tá? Ou você pode agir abrindo-se para entender isso, com as suas falhas, porque o imperialismo americano também teve isso, o imperialismo europeu, o japonês também teve problemas seríssimos, isso não é um caminho de rosas a atingir uma hegemonia, mas a gente não pode negar isso como tem feito ultimamente. Meu querido, temos 1 minuto. Eu acho que fomos bem sucedidos. Também acho. Né? Então, Emiliano, gratidão mais uma vez em recebê-lo aqui. Muito bom sempre ouvi-lo e aprender contigo. E aí, deixo contigo para suas considerações finais para a gente se despedir sem correria. Tá bom, Thiago. Obrigado mais uma vez. É uma pena que o tempo é curto, a garganta sofre, né? São muitas coisas. Eu agradeço a presença de vocês também, gente. É claro, muito do que eu falei está nos livros.
dê uma olhada nas indicações dos livros, tá? Tem muita coisa aí que eu tive que simplificar, infelizmente, mas espero que nós podemos ter contribuído e agradeço, antes de tudo, ao Thiago pela oportunidade de aqui expressar as nossas opiniões. Tá certo. Depois eu vou mandar a pergunta do Caio para você, aí você responde direto para ele, que não vai dar tempo da gente fazer aqui a segunda. Tá certo, Emiliano? Gratidão, gratidão a todos que tiveram aí. A gente, segunda-feira, tem programa Brasil em Casa. A gente vai contar histórias da Estrada Real. Tá certo? E toda quinta-feira tem História Provoca. Gratidão, Emiliano. Gratidão todo mundo. E até a próxima. Abraço. Tchau, gente. Tchê, tchê.